Oi, gente, podcast Mulher Entende Mulher de volta. Tava com saudade já. E hoje eu tô com uma convidada mais que especial. Bom, quero ver se você adivinha, tá? Vou passar umas dicas. Pedagoga, escritora argentina, agora vai ficar fácil. Conhecida por apresentar a versão brasileira do reality show Super Nanny. E aí, hein? Tô aqui com a Cris Poli. Tudo bem, Cris? Tudo bem, tudo bem. Prazer Seja de estar aqui com você. bem-vinda. Ó, que emoção, hein, Cris? Pois Te é, assistia né? tanto no SBT. Verdade. Aprendi bastante, sem ser de mamãe ainda, É né? mesmo? Ai, Muito que bom, viu? Fico feliz. Agora, Cris, me conta, por onde anda a Cris Poli? Porque depois que acabou o Super Nanny, né, no SBT, o pessoal ficou falando, onde é que tá a Cris? O que ela tá fazendo da vida? Tá aqui no Brasil, voltou pra Argentina. Onde que ela tá? O que ela tá fazendo? Não, tô aqui, sim. Eu fiquei por aqui. Na verdade, eu fiquei bastante ocupada, né? Porque a raiz do programa, né? Começaram a me procurar para dar palestras, inclusive durante o programa. Mas aí, quando terminou o programa, né? Embora o programa continuou, porque continuou reprisando durante bastante tempo, aí eu comecei a fazer muita palestra, né? Porque aí eu tinha o meu tempo disponível, né? Então, comecei a trabalhar muito. Eu escrevi uns 9 livros, mas isso já comecei no momento do programa e tudo. E foi assim, bem agitado, bem, fazendo consultas online, presencial também. Ó. Aí veio a pandemia parou tudo. Nossa, essa pandemia, vou te contar, Parou tudo, hein, da Cris? noite pro dia, né? Sim. Quer dizer, foi para todo mundo assim, né? Eu estava viajando muito. O Brasil todo, eu fui até a Argentina fazer palestra também. Aí, de repente, parou tudo e parou tudo mesmo, né? A gente, todo mundo ficou em casa, pegou tudo mundo pela de internet, surpresa, né? Tudo pela internet, né? Até a gente começar a entender, quer dizer, entender a gente não entendeu muito, mas se acostumar um pouco. Né? Foi aprendendo, né? Foi aprendendo, né? E, enfim, a pandemia foi assim, aí eu fiz algumas lives, né? O pessoal começou a descobrir as lives. Legal. Aí eu fiz algumas lives, continuei fazendo atendimento, consultas, aí só online, né? E assim, meados do ano passado, mais ou menos, começaram a procurar de novo palestras, mas muito pouco, né? Sim. Porque a gente estava até ensaiando um Voltando, pouco, né? Também, né? Como é que era, não queria muita gente juntas, eram lugares assim, meio abertos, sabe? Enfim. Mas aí começou um pouquinho e o ano passado, meados do ano mais ou menos, eu acho que você sabe, né? Antes de eu começar com o Super Nanny, eu estava trabalhando numa escola. A gente abriu uma escola cristã e bilíngue. Eu estava trabalhando lá e veio convite para participar do Super Nanny e eu tive que sair da escola, tá? Porque não dá para conciliar as duas coisas. Mas aí, o ano passado, a escola entrou em contato comigo de novo, falou que estava querendo legal. retomar algumas coisas. A escola está fazendo 25 anos esse ano, né? Que legal. E então eu acabei voltando esse ano para a escola. Estou lá tô coordenando o Fundamental 1, né? De primeiro e quinto ano. Então, eu continuo com as palestras, né? Puxa, é uma super nanny mesmo, Pois hein? é, Ó, né? super Cris, hein? Não para, né? Então, quer dizer, Legal. a escola, por exemplo, eu estou aqui, né? Eu deveria estar na escola, mas a escola foi... Não, Perdoa alunos. Não, mas eu não estou com o aluno, porque como eu estou com a coordenação, estou com os professores, entendeu? Não, se eu tivesse com os alunos, não dava. Por isso que eu tive que deixar, né, de me afastar da escola, né? Quando o programa, né, porque não dava. Então, agora estou na escola, na coordenação, mas eu continuo fazendo as palestras. Eu já fiz palestras, eu continuo fazendo as consultas, eu continuo fazendo as entrevistas, para, né, você entendeu? E tem vontade, assim, de voltar para a TV, apresentar um programa, ou já passou? Porque foram quantos anos de Super Nanny? Foram 8? Então, o que ficou no ar foram uns 10 anos. 10 né? anos. O programa foram 10 temporadas mesmo. Sim. E 150 famílias, né, que a gente fez. Bastante gente. Olha, eu na verdade, o programa, o Super Nanny foi uma coisa assim que aconteceu na minha vida, sabe? Como é que foi, assim, o contato? Não, porque a minha área não é a televisão, na verdade. A minha área é educação, né? Então, eu comecei a trabalhar muito nova, com 18 anos estava em sala de aula e tudo, né? Aí eu vim para o Brasil.
continuei dando aulas particulares, eu cresci estudando na escola bilíngue, eu fiz o ensino médio também bilíngue, eu fiz a faculdade em inglês também, então a minha área sempre foi inglês. Aí eu vim aqui para o Brasil, comecei a dar aulas particulares, né, para adulto, enfim. Aí depois, em um determinado momento, eu tive um encontro com Deus, eu me converti, aí eu comecei a fazer parte de uma igreja e junto com essa igreja foi que a gente abriu essa escola, tá? Então a escola é cristã e bilíngue, tá? Bilíngue. Então, minha área foi sempre educação. Acontece que quando eu tive essa mudança na minha vida, né, de conhecer a palavra de Deus, aí conhecer assim o olhar de Deus para a educação, né? Aí comecei a entender uma visão diferente, né, de como focar a educação, né, como trabalhar com as famílias. E a gente fazia muito esse trabalho na escola mesmo, né? Tá. Bastante com as famílias e tudo. Então, nesse momento que eu estava em sala de aula, sim, mas trabalhando assim, integrado com as famílias, é que veio a proposta, assim, a oportunidade, o convite. Na verdade, esse convite veio assim, eu estava trabalhando e veio a diretora, né, aí da escola e falou, Cris, olha, tem um pessoal do SBT aí que está falando de uma proposta, um programa de TV. Como assim? Porque, né? quer dizer, televisão foi uma coisa que nunca me atraiu. Hoje mesmo, eu assisto televisão, não estou falando que não assisto. Nunca mas diga nunca, hein? Pois, olha, só aprendi já. Aprendi mesmo. Então não era uma coisa que eu sonhava. Tem gente que sonha, né, de Sim. trabalhar na televisão, essas coisas. Passa a vida Pra inteira, mim, não, né? entendeu? Então não era uma coisa assim que eu. Mas aí ela falou: olha, vai dar uma olhada, vê aí se interessa, assim, não. Eu conheci o Super Nanny, que eu não conhecia o Super Nanny, o programa não conhecia. E eu achei legal a proposta. Por quê? Porque ela tinha muito a ver com o que a gente trabalhava na escola. Assim, trabalhar com a família, restaurar relacionamentos, Acompanhar sabe? ali de perto. Lidar com casais separados, né? Tudo isso que como influencia na criança, enfim, todo esse tipo de trabalho. Achei interessante. E eu falei, bom, tudo bem, vamos ver o que acontece. Na verdade, não pensei muito, né, o que podia acontecer, né? Aí eu falei com a minha família, eu falei, olha, assim, mas não estou entrando nisso sozinha, eu quero que você... Não, mãe, vai lá, né, e tudo bem. Aí eu fui lá e expliquei para eles, falei, olha, não sei na televisão, tá? Eu já tenho idade, né? Tenho gente mais jovem que pode fazer isso. Eu não sou brasileira, então eu tenho sotaque, sim. Eu me esforço por falar bem, mas não dá para perder o sotaque. Então eu não sei, eu quero que vocês saibam de tudo isso. Eu falei, nossa, Deixou tudo claro. bem, mas a gente quer você. Legal. Falei, então tá bom. E eles foram muito bacanas comigo, muito. Toda gente jovem, uma equipe assim que tinha a idade dos meus filhos, né, na época. Mas eles me acolheram bem, tiveram super paciência comigo para ensinar tudo, porque para eles era muito óbvio, sabe? O assim, dia a dia, né? Você fala, olha para a câmera, fala com a câmera. Eu falei, sim, legal, né? Então, enfim, eu fui aprendendo. Por quê? Porque me interessava, gostei, tá? Gostei do trabalho com a família. O desafio da televisão foi um desafio, sim. Eu tive que aprender, sim, tá? Enfim. E acho que Deus foi me ensinando, eles foram super bacanas comigo. E foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, né? Inclusive eles, né? Porque era o primeiro programa Super Nanny que estava aqui no Brasil, né? A televisão, não tinha experiência com isso. E eles falaram, olha, eu acho que é uma coisa assim para um ano, no máximo, né? Porque eram temporadas, né? Então, eles eram compradas temporadas, 13 programas. E aí caiu no gosto do público, né? Então, ele falou, não, no máximo, um ano. Eu falei, mas tudo bem, um ano de intervalo, aí tudo bem. Só que foi esse boom, né? Foi uma coisa que... Tem gente que até falava assim, nossa, Super Nanny, meu Deus, eu vou levar tanta bronca se ela vier aqui em casa, né? Imagina, até criança tinha medo ou não? Hoje eu me encontro com, assim, jovens, né, que passaram nessa época, que falam para mim como eles tinham medo de mim e tudo, né? Os pais. Então, foi uma coisa que surpreendeu todo mundo. Todo mundo. Legal. Eu acho que muita gente me pergunta, né, por que você acha que foi esse sucesso? Eu acho que era uma coisa que as famílias estavam precisando, sabe? Muita mudança com tecnologia, essas coisas, mudança, enfim.
As Não sei. gerações, né, que vão evoluindo e a gente tem que Exatamente, acompanhar. a coisa está mudando tão rápido, né? É verdade. E eu acho que precisava, foi uma linguagem que as pessoas precisavam ouvir, que ajudou muita gente, tá? Não somente as famílias que participaram, mas famílias assistindo, Que se né? identificaram, Que se identificaram, porque se identificavam com o problema. Isso. Entendeu? Então, eu acho que foi esse o sucesso, porque de legal. 3 temporadas que parecia, teve 10 temporadas. 10 temporadas. E na rua até hoje, Cris, como é Sim. que é? Você vai no mercado, fala, eu quero ir no mercado, fazer minha unha de boa, e a pessoa te para na rua ou não? Então, hoje tá menos, porque o programa não tá no ar, né? Uhum. Mas na época que o programa estava no ar, era muito complicado. Imagino, Muito né? complicado. Mudou sua vida, assim, completamente. Totalmente, do dia para noite. Inclusive, no começo, foi uma coisa que me chocou, né? Porque não estava acostumada a isso. Eu andava pela rua, as pessoas falavam, Cris. Falei, Comigo, né? não podia sair para supermercado, por exemplo. Você fala um supermercado, um shopping. Isso. Tá. De repente, alguém me descobria. E aí a pessoa não via e falava comigo. Falava, Super Nene, tá aqui. Aí vinha todo mundo e falava, Tira então eu quero ir foto. embora. Enfim, mudou totalmente a minha vida. O pessoal mas pedia pra fazer uma consulta ali no meio da rua. Direto. Quero contar sobre a vida do meu Direto, filho. Aí você fala, meu Deus. direto. Tá, então mudou muito porque eu não podia sair assim livremente, sem ir num restaurante era difícil também, entendeu? Mudou muito, mas sempre foi com muito carinho, né? Sim. Então, foi uma coisa que eu precisei aprender, porque era uma vida que eu não estava acostumada, né? Professor, não sei se você é professor, fica na sala de aula aí, entendeu? Não tem aquela coisa. Aí do nada com um monte de câmera, luz ainda pra entrar, né? Tem um Então, aí improviso me convidaram também. para fazer palestras, aí me chamaram para escrever livros, quer dizer, um monte de coisas apareceram na minha vida, como desafios também, né? Porque eu tive que aprender tudo isso, né? Porque eu não fazia E nada no geral disso. no programa, Cris, quais as situações assim mais comuns que você lidava com birra, por exemplo, de criança? Muito. Birra é uma coisa que é normal, assim, nas crianças, entendeu? Porque faz parte do desenvolvimento, faz parte da comunicação, do aprendizado, do amadurecimento, Mas entendeu? É um grande Expressão. desafio para os pais, né, Cris? Muito. Mas sempre existiu birra. Sim. Continua existindo. Mas porque assim, tem pai e mãe, né, que tem dificuldade de saber o que é birra e às vezes o que a criança mesmo tá pedindo, tá claro. precisando, né? Esse é o Como que desafio, dá? entendeu? Esse é o desafio. Tem alguma fórmula mágica? Eu acho que a fórmula é o que era o problema maior naquele momento e continua sendo o problema hoje. É o tempo que o pai tem disponível para ficar com essa criança e para conhecer essa criança. Como você falou, você tem que saber quando que é birra e quando que é uma necessidade da criança, entendeu? Então, o padrão de comportamento não é sempre igual, entendeu? Seu filho chorou, deixa chorar. Não é sempre assim, porque tem momentos que a criança precisa. Aí você precisa acudir a criança, acolher, entendeu? Só que para isso, você precisa conhecer a criança, entendeu? Porque cada criança é a mesma coisa que bebê. Você tem filhos, né? Não, ainda não tenho. Não tem ainda. Mas quando você Quem tiver... sabe isso? Quando você tiver, você vai lembrar. Criança, quando ela nasce, ela não fala, então ela chora. Entendeu? Então, você aprende, estando com esse bebê, a discernir quando que é dor de barriga, quando que é fome, quando que é sono. O choro é diferente. Só que para você descobrir isso, você tem que estar com a criança. Convivência. Conviver com ele, entendeu? Qual é o problema? Falta de tempo para que isso aconteça, entendeu? Então, hoje é pior ainda, mas naquela época que era, não tem tempo. Então, é um problema, perturba, incomoda, entendeu? Então, você toma uma atitude. Já naquela época, começava a tomar essa atitude, sabe? Hoje é pior. Hoje você tem o celular, criança chorou, você dá o celular. Nossa, o que a gente vê isso, né? Assim, por um lado, você fala, puxa vida, às vezes você tá num restaurante ali, você quer ter um pouquinho de atenção, você dá ali o celular pra criança, né? Mas por outro lado, também tem gente que fica o tempo inteiro no celular, até o pai e a mãe assim, direto, Então, né? o problema é esse. O problema não é esporadicamente. A quantidade de entendeu? uso, né? O problema não é esporadicamente. O problema é quando você faz isso uma rotina. E você educa teu filho desse jeito, entendeu? Então, birra acontecia, continua acontecendo. O que fazer nesses momentos? Tem todo um trabalho para você fazer que faz parte da educação, entendeu? Você fala, por exemplo, vou num restaurante, eu quero ter um tempo tranquilo. Tudo bem. Tem tudo uma maneira de você lidar com essa criança quando você vai no restaurante. Quando você vai sair, vai fazer um passeio, entendeu?
é assim? Não, eu acho que tem toda uma maneira, faz parte da educação. Você trabalhar com as crianças, a criança entender que tem limites, entender o que pode, o que não pode, em casa, fora, no restaurante, o que que nós vamos fazer. Tem coisa que quando a criança é bebê, tem coisa que não dá para fazer. E eu acho que os pais têm que entender também isso. Sim. Tem um momento em que você tem que ficar Com assim, ele, né? dependendo da criança. Sim. Depois ela vai crescer. E aí a gente vai poder fazer outras coisas. Vida entendeu? social, Vida né? social, Outra coisa. entendeu? Então, eu acho que faz parte de todo esse Agora, processo. pra mãe e pro pai, né? Aprender a dizer não também pra criança é importante. Fundamental. Porque tem gente que fala assim, ai, tá me enchendo o saco aqui, vai, faz o que você quer. É claro, exatamente. Por quê? Porque o não faz parte da educação. Quer dizer, na vida, na vida do dia a dia, nem tudo é sim. Para a criança, nem para nós. Nem para você, nem para mim. É verdade. Não é? Até adulto pra falar não é difícil também. Cara, você gosta quando alguém fala não para você? Não. Você quer fazer uma coisa, você não gosta. Alguém fala não. Para criança é a mesma coisa, entendeu? Então, ela precisa aprender que tem não e tem sim. Tem agora, tem depois, tem amanhã, entendeu? E ela precisa, ela não sabe. Ela não sabe. Ela precisa aprender. Precisa isso aí, aprender, né? entendeu? Então, o não faz parte, entendeu? Então, tem um ditado e tem a Bíblia que fala. Por que você fala não? Por que você fala sim? Por que você coloca limite? Porque você ama essa criança. Não é porque você não gosta dela que você fala o não. Entendeu? É porque você gosta e você quer o melhor para ela. Você ama, entendeu? Isso é um processo. É verdade. Entendeu? E tem muita mãe que às vezes fala, ai, a culpa, né? Ai, meu Deus, mas se eu faço isso, eu me sinto culpada de não dar pro Mas meu você sabe filho. por quê? Por que essa culpa? Ah. Essa culpa vem do fato é que as coisas têm mudado tão rapidamente. Dia pra Então, o noite. que tem acontecido? Né? Quer dizer, faz bastante tempo. A mulher, a gente está falando de mulher para mulher, né? Isso, mulher entende Então, mulher. essa culpa que você está falando, que eu entrando nas casas, eu percebi que era muito mais na mulher que no homem. Por quê? Porque a mulher saiu para trabalhar, entendeu? Então, eu não sou contra trabalhar, eu trabalhei toda a minha vida. Então, por Até favor, hoje se você também. está me ouvindo hoje, eu não estou falando para você parar de trabalhar. Nunca falei isso, tá? Só que isso que acontece, você dispõe de menos tempo para ficar dedicado para os filhos. E a mulher, a maternidade é uma coisa que é inerente à mulher. Maternidade faz parte da Sim. mulher. Não é que a gente seja melhor que o homem. É diferente, a mulher é assim, o homem é assim, entendeu? A Só que questão da dependência também, né, da criança, Exato. principalmente no começo ali, né? Exatamente, quer dizer, quando esse bebê nasce, quer dizer, o pai está perto, mas que depende da mãe para amamentar. Não é para trocar, mas para amamentar esse momento, sabe, tudo isso. Então tem toda essa coisa. A mulher saiu para trabalhar, então o que a mulher percebeu? Que ela tinha menos tempo para ficar com a criança. No final das contas, isso acaba trazendo uma culpa para a mulher, porque a mulher, no fundo, sabe que ela precisa estar mais tempo com a criança. Sim. Entendeu? Quando não consegue, isso gera culpa. Gera culpa. E isso eu estou falando não é porque eu estou inventando, é porque as mães mesmo têm falado, entendeu? Tem um ditado que dizem que nasceu uma mãe, nasceu uma culpa junto, né? Exatamente, entendeu? Mas tem que tirar isso Então, também da cabeça, eu tenho né? falado, falei, não é culpa, sabe? A gente tem uma responsabilidade, Isso. porém, a gente tem que colocar quais são as prioridades. Você sair para trabalhar, tudo bem, você tem um horário, o que vai acontecer com o teu filho? O tempo que você volta para casa é o tempo que eu tenho para estar com meu filho, Verdade. tá? Poderia ter tido mais 8 horas, mas eu não tenho. Essa é a minha realidade, entendeu? Como que eu faço? Eu vou me sentir culpada? Não. Por quê? Porque a culpa gera um comportamento permissivo. Exatamente o que você falou. Como eu me sinto culpada, eu não vou curar, sabe? Deixa ele fazer Deixa isso, ele né? fazer, entendeu? Eu faço por ele, entendeu? Tudo errado, entendeu? Porque você não ensina teu filho a ser autônomo, a ele aprender a ser as coisas, a você ensinar e ele aprender, você faz Isso por ele. também, Cris, é mais difícil quando os pais são divorciados. Essa questão Claro. para a mulher, Muito. pesa muito mais para a mulher, né? Eu acho que no caso da separação, pesa para os dois, tá? Aham. A mulher sempre se sente mais, assim, culpada, tá? Sente Cobrada também. cobrada. Ela cobra dela mesma. Você pode não cobrar dela, mas ela se cobra. Exatamente por isso que eu te falei, porque lá no fundo, sabe? Essa coisa de mãe, sabe? Sim. Eu acho que no dia que você engravidar, você vai entender um pouco mais. O fato de o filho estar dentro de você durante um tempo cria um vínculo
muito forte, muito forte, entendeu? Tá ali na sua barriga, E crescendo, ele né? ficou 9 meses aí, você pois é. sentiu ele crescendo, você sabe, É o poder do corpo da mulher, né? sabe? Então, um relacionamento, eu não estou falando nada que os homens não têm, que os homens não amam, não é nada disso É que eu estou falando, diferente, né? entendeu? Mas tem uma coisa de... É parte do teu corpo, sabe? É parte Natureza, do teu corpo, né? entendeu? Porque, na verdade, é isso. Você que alimentou, entendeu? Cresceu dentro de você, entendeu? Então, é uma coisa muito especial que a gente só percebe quando a gente tem filho, engravida, entendeu? Então, eu acho que isso te leva a sentir essa culpa, sabe? Olha, esse filho saiu de mim, sabe? O que eu estou fazendo? Estou deixando... Aí isso te leva a ser permissivo. Ô, Cris, quando a gente fala de filho e filhos, né? Tem aquela coisa que o pessoal comenta, né? Ah, você é filho único? Ah, então é mimado. Filho único é mimado mesmo ou não? Quando uma família tem, por exemplo, um casal ou 2 filhos, ou então 3 ou mais, pode ter um que seja mais mimado que o outro? Olha, filho único, o que acontece? As expectativas dos pais recaem sempre sobre ele. Os pais temos expectativa dos filhos, sempre, entendeu? A gente precisa controlar isso aí, entendeu? Para não ficar muito pesado neles. Mas a gente acaba colocando expectativas, entendeu? Às vezes sonhos dos pais coloca na criança. Mas isso é muito comum. Isso é muito comum, sabe? Eu não tive, eu gostaria que meu filho... Isso é muito comum. Tá. Que o meu filho tenha. Eu queria fazer um esporte, eu não consegui, porque tá coisa para outra. Eu queria... Então, isso acaba comendo uma expectativa, entendeu? Quando você tem um só, as expectativas dos dois são em cima dele. Entendi. Entendeu? As cobranças dos dois, que a gente cobra, filhos, entendeu? São sempre em cima dele. Entendeu? Então, o que eu entendo? Que esse filho, se os pais não tiverem o entendimento, o discernimento, sabe? O diálogo entre eles, para não sobrecarregar esse filho, nem com cobranças, nem com expectativas, nem com coisa boa, nem com coisa ruim, você acaba sobrecarregando essa criança. Às vezes, até pelo fato de ser filho único, você acaba mimando ele mais, porque você fala, tadinho, ele sozinho, sabe? Assim, então vem lá que eu... É assim, meio que instintivo, não é de propósito, entendeu? Pode controlar? Pode, sem dúvida, entendeu? Mas a tendência, quando você tem 2, entendeu? O fato Existe de você... aquela ideia de filho preferido ou não? Tem essa história? Não tem filho preferido. Pode ter filho com que você tem mais afinidade ou menos afinidade, assim, de personalidade, entendeu? Mas pode dar um ciúminho entre os irmãos, entre por os exemplo, irmãos, né? Sim, claro. Tem como. Sem dúvida, entendeu? Mas não precisa ter motivos para ter ciúmes entre os irmãos. Eles têm ciúmes mesmo, entendeu? Não precisa ter muito motivo. Sempre eles procuram algum forma de chamar atenção depois. Não, então, são coisas que você tem que entender, os pais têm que entender, entendeu? Você tem um filho, por exemplo, que é primeiro filho, tá? Ele fica filho único durante 3 anos. Isso. 4 ou 5, entendeu? Não importa. Ele é filho único, tem toda a atenção, mamãe, papai, vovó, titia, todo mundo está em cima dele, entendeu? Primeiro filho, por exemplo, eu demorei 4 anos para engravidar, tá? Não conseguia engravidar, depois eu engravidei. Imagina essa criança quando ela chegou, estava todo mundo esperando, todo mundo, entendeu? Então, ele ficou... Meu segundo filho tem 2 anos e meio de diferença, 2 anos e 3 meses. Bom, ele ficou 2 anos sendo hiper paparicado por todo mundo. Chupeta caía no chão, nossa, tinha que esterilizar, né? Presente, todo para ele, Isso. entendeu? Enfim, o segundo já não, caiu no chão, aí vem o segundo, exatamente, veio o segundo, aí o mais velho que tem, quer dizer, no caso do meu filho, tinha 2 anos e pouco, quer dizer, é um bebê quase, entendeu? De repente vem outro aí, que já não é tudo para mim, entendeu? Já traz um presentinho para mim e outro para ele, entendeu? A vovó fica um pouquinho comigo, mas também fica com ele, entendeu? Tem que ter esse diálogo em casa também, né? Para Tem explicar. que entender, entendeu? Tem que entender. Então, que ele sinta ciúme, meio que é normal. Entendeu? Natural. É normal. Ele vai ter que ir trabalhando com isso à medida que vai crescendo. Quando meu filho, o segundo, nasceu, aí ele, o mais velho, ele pedia, aí ele falava, posso dar um beijinho? Claro, como que você vai falar que não pode dar um beijinho? Ele ia dar um beijinho e um tapa ao mesmo tempo. Né?
E a gente ficava assim, ué. Meu Deus. Aí eu me lembro que a gente falou com o pediatra e falei, escuta, o que está Que eu acontecendo faço, com meu né? filho? É. E ele explicou, falei, ele tem os dois sentimentos dentro dele, Sim. entendeu? Por um lado, é o irmão, ele gosta, mas por outro lado, ele tirou assim, a individualidade, o reinado dele, entendeu? Verdade. Então ele sente as duas coisas. Ô, Cris, você como super nanny, né? É tão engraçado porque comentando aí, contando as experiências, né? Passando as orientações pros pais, mas contando esse seu lado também de aprendendo com os seus filhos, né? Igual que todo Você mundo. levou muita coisa que você aprendeu com a sua família pros programas? Claro. Que Porque deu isso certo, eu tive assim? que aprender, entendeu? Eu não Na sabia. marra. E eu falo para os pais, gente, você acha que eu nasci super nani, eu sabia Então, fazer tudo? Não, Tinha eu pai que perguntava aprendi. isso? Claro, entendeu? E seus filhos? Como que são seus filhos? Como que foram seus filhos? Igual que todo mundo. Gente, Aham. igual que todo mundo. Eu tive que aprender também. Porque eu não sabia. Eu tive um, depois tive outro, dois homens. Isso. Entendeu? É diferente que você ter um homem e uma mulher. É diferente. Mas tem uma terceira. E eu tive uma terceira, que é É. mulher, entendeu? Então, se você fala com meu filho do meio, ele vai falar até hoje que ele é pai também, entendeu? É. Que ele tinha o irmão mais velho, que era o primeiro de tudo. Hoje ele é um homem, né? Que é o primeiro de tudo, mas ele tinha a irmãzinha, que para pior, ele era mulher, entendeu? Meu Deus! E quando eles assistiam os programas, como é que era assim, a reação em casa? Falava, mãe, você tá pegando pesado. Então, não, acho que você pegou mais pesado comigo, hein, mãe? Eles se divertiam tanto, porque no fim das contas era divertido, os programas eram divertidos, entendeu? Ai, que Mas o que eu legal. quero dizer é que é uma coisa que a gente vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo. Criança, volto a falar uma coisa que todo mundo fala, não nasce com um manual de instruções. Mesmo que você tenha a experiência do primeiro, se você tem 3 ou 4 ou 2, você vai ver que cada filho é diferente do outro. Sim. Você pode ter experiência com um, você aplica a mesma coisinha que você fez com esse, você aplica com o outro reage diferente. E aqui, o que eu faço? O que eu aprendi aqui deu certo, mas aqui não dá certo. O que eu faço? Então, você tem que ter o jogo de cintura, porque cada criança é uma criança. Eu não posso padronizar, eu não posso fazer uma massa, não posso fazer tudo igual, entendeu? Eu tenho um terceiro, que ele é caçulinha, ele vai ser sempre caçulinha a vida Caçula. toda, vai ser caçula, tá? E ele aprende, com certeza ele vai ser mais independente, ele vai resolver as coisas muito melhor do que o primeiro. Sapequinha. E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Sim. Entendeu? Agora, para isso, você precisa estar com as crianças. É, conviver, né, no dia a Precisa dia conviver. também, né? Então, naquela época não tinha muito, e você me perguntou qual era o maior problema, assim, meio que Isso. denominador comum. E eu acho que o denominador comum era mais ou menos isso. Hoje A birra. continua sendo muito pior, entendeu? Muito pior. Telas, por exemplo, celular, tablet, computador, ajudou a piorar essa relação, né, Sem com a dúvida, birra. sem dúvida. Como que os pais podem lidar em casa, assim? A gente Não. já comentou um pouquinho, né, de tipo, ter a questão do tempo, mas às vezes os pais se perguntam, qual que é o momento exato para eu dar um celular para criança, né? Tem alguma idade, alguma época assim melhor? Então, tem várias coisas que os médicos estão orientando até, não sou nem somente eu, Super Nani, que está falando, são os médicos mesmo, né? Tem uma coisa que eu acho que é até bastante complicada hoje, que quem está aprendendo a lidar com essa tecnologia não é somente a criança, mas é o adulto também. Também. Porque a tecnologia, do jeito que ela está hoje, invadiu todo mundo, não somente a criança. E hoje eu vejo que os pais não sabem muito bem também o que fazer eles na vida deles. Então, há um uso meio sem controle do adulto, tá? Que tem que colocar limites na criança. E ele não sabe como fazer isso, porque ele não tem na vida dele. Ele também não sabe, né? sabe. Às vezes é um mundo de aparência também, né? Exatamente. Com a rede Mas ele não social. sabe também, entendeu? E eu estou vendo agora com pais jovens, né? Bem jovens, de criança pequena, que eles estão nesse conflito, entendeu? Porque a vida mudou tanto, até para eles que são jovens. Não estou nem falando para mim, entendeu? Falando para eles. Se a gente pegar de 10 anos pra cá, o que evoluiu essa questão de rede social, Você me fala né? de 6 anos, de 10 anos para cá. Aham. Então, se você pega de 10 anos para cá, eu estava falando essa semana com um casal, uns 30 e poucos anos. Tá aí. Então, de 10 anos para cá, ele tem um filho de 6 anos.
Em 10 anos, ele estava falando, o pai estava falando. Eu não tinha tudo que meu filho tem 10 anos atrás. Quer dizer, é muito pouco tempo. É muito rápido, né? Entendeu? E eu não sei muito bem como fazer, porque ele, o filho, me supera Isso! em muitas coisas. O pessoal fala que a criança já nasce fazendo um selfie, inclusive, Não, né? nasce, Mais não. avançada que o adulto. Não, nasce. Porque, olha, tem tanta coisa para falar. Hoje, a medicina está tão avançada e tudo, que hoje já está comprovado que a criança, no ventre da mãe, ela recebe todo o estímulo que a mãe está recebendo, a criança recebe. Ah, é? Tem um vínculo e uma comunicação direta, entendeu? Então, emoção é uma coisa, se a mãe está estressada, está angustiada, está triste, está alegre, tudo isso, a criança recebe também. Mas as mães jovens, hoje em dia, elas têm um contato com essa tecnologia. Então, eu tenho falado assim, que eu vejo que a criança nasce com um chipzinho de última geração já, que não tinha. A criança hoje nasce de olho aberto. Meu Deus. Quer dizer, não abre o olho, Não é só ela já novela? nasce. Não é só novela? Não é. Ela nasce já assim, tá? De olho aberto, entendeu? Ela já nasce com uma informação no cérebro que antigamente não tinha. E essa criança é muitíssimo mais estimulada desde que ela nasce, neurologicamente, do que acontecia. Não vou nem falar na minha época, nem na época dos meus filhos, na época desses pais aí. O agito de hoje é muito maior, né? Entendeu? Então, volta para o celular. A gente vê, eu vejo, imagino que você vê também, casais jovens com bebê, de carrinho. Tablet na frente dele. O casal jantando. E a criança ali sem piscar, né? Isso é péssimo. Isso não é uma coisa que eu falo. Os médicos, os neuropediatras estão falando isso. Então, o cuidado para a saúde. Esse é um problema de saúde. Não é simplesmente um problema de incomodar, não incomodar essas coisas. É um problema de saúde. Porque essa criança, nesses primeiros 2 anos de vida, ele está tendo um desenvolvimento neurológico que vai influenciar ele como ser humano o resto da vida dele. Lá na frente. Entendeu? Então, esse estímulo absurdo que vem através das telas, ele vai acelerando esse processo e ele prejudica, tá? Todo o raciocínio e o desenvolvimento natural dos neurônios. Então, a recomendação, não somente da Supernanny, dos médicos, tá? 0 a 2 anos, nada de telas. Nada. 0. Mas nem televisão. Nada. Nada. Nem a distância, assim. Nem. Nada. 0. Tá? Focar no livrinho. Sabe por quê? Porque está comprovado, o que estou te falando são dados médicos, entendeu? Está comprovado o seguinte, que o ser humano, desde que ele nasce, assim, ele responde a estímulos que causam prazer. Então, você dá um beijo para uma criança, você abraça, você fala suave, eu te amo e tudo. Ele pode não estar entendendo o que você está falando, mas ele está recebendo essa sensação de prazer. Então, isso deixa ele tranquilo, ele quer estar com você, tá entendendo? Essa sensação de prazer, desde sempre, ele produz no cérebro serotonina. Essa serotonina produz esse prazer. Tá? Então, naturalmente, o ser humano, bichinho, todo mundo, ele está procurando essa sensação de prazer, porque dá bem-estar. Se sente bem. Alegria, né? Que todo mundo quer. Exatamente. Então, está comprovado que esse superestímulo das redes sociais, das coisas aí, provoca no cérebro, produz serotonina também. Entendeu? Por quê? Porque é colorido, porque é agitado. Então, isso te levanta o ânimo, entendeu? É uma coisa que você tá meio down, você fala, eu vou tomar um café para ver se... dá um up. Dá um up, entendeu? Isso. Então, quando tá isso aí, isso acontece. O que acontece? Hoje estão descobrindo os médicos. Esse é o mesmo efeito que a droga faz. Nossa, gente, isso é muito grave, Cris. Muito. Muito grave. Se comparar, dar um celular, uma telinha para um bebezinho até 2 anos com uma droga. Porque eles estão sendo super estimulados desde o nascimento. Então, essa criança se acostuma a esse estímulo que dá prazer. E hoje você tem crianças pequenas, eu estou falando de crianças de 2, 3, 4 anos, que estão
viciadas com celular e que estão tendo síndrome de abstinência quando você tira o celular deles. Nossa. Tô Aí vem falando de ansiedade, Nossa. tendinite, não sei, pode Tudo vir que tudo. tudo que a gente conhece que dava em adulto, está tendo Aham. com crianças hoje. Puxa vida, né? Então, o que eu estou falando aqui? Eu acho que é ótimo as mães que estão ouvindo. Uhum. Que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está falando de saúde. Da saúde de um O futuro futuro. do filho, entendeu? Do ser humano, que a gente tem a responsabilidade de criar, entendeu? Então, eu tenho que pensar. Vocês podem até pensar que eu estou exagerando. Pode procurar, porque hoje na internet você acha o que você tudo. quiser, entendeu? É verdade. Pode procurar, entendeu? Isso está sendo comparado à consequência que a droga produz no cérebro. Por isso que a pessoa se vicia, porque a pessoa procura a droga quando ela está com algum problema, ou está com tristeza, depressão, enfim. Aí vai procurar uma sensação de prazer. A droga dá essa sensação de prazer. Como ele não resolve os problemas que ele tem, ele vai sempre procurar isso aí. Isso acaba viciando, entendeu? E isso acaba trazendo os transtornos que a gente já sabe. transtornos, né? Só que a gente precisa entender é que nós, pais, estamos oferecendo isso para nossos filhos. É verdade. Entendeu Né? a seriedade Começa da com coisa? os pais dando. É verdade. A criança né? não Em nasce, casa, né? as crianças não nascem com o celular na mão. É. É o pai que dá. É um alerta muito importante esse da Eu Cris acho, Poli, é viu, muito, gente? muito sério, gente. É muito, muito sério. Eu tava pensando aqui, Cris, por exemplo, naquela época do Super Nanny, né? A gente falou de birra, mas, por exemplo, tinha casos assim de mamadeira, chupeta, às vezes tirar também. Eu acho que se fosse pra hoje, por exemplo, atualmente, voltar com o Super Nanny, ia te deixar em cabelo em pé? Ia falar, meu, Não, eu desafio. acho que o trabalho teria que ser mais intenso nessa direção que eu estou falando, tá? Para conscientizar os pais da seriedade do que está acontecendo, entendeu? Porque eu acho que é uma questão. Por que eu estou falando isso? Porque é uma questão de informar os pais, tá? Porque às vezes a gente não faz as coisas porque não sabe, Verdade. entendeu? Não tem conhecimento, Não tem acha que não vai dar conhecimento, problema não. nenhum. Acha que é um exagero, sabe? É. A pessoa vai falar, imagina, você está exagerando, não é bem assim. E tem gente Sim. também, Cris, que fala assim, mas todo mundo dá. Então eu tenho Sim, que dar o tudo celular bem. também? Mas aí que tá, eu tenho responsabilidade com meus filhos, entendeu? Se você dá e você é responsável por seus filhos, se você não se importa, tudo bem, problema seu. Eu tenho responsabilidade por meus filhos. Então, a informação que eu estou dando não é uma informação só minha, Super Nanny, porque eu sou velho, sou antiquado, sou careta. Não tem nada a ver com isso. É uma questão médica, entendeu? Uma questão neurológica, uma questão que estão falando os neuropediatras. As crianças estão tendo comportamento, preste atenção, é comportamento de autista sem ser autista. Olha só. Quer dizer o quê? A criança tem dificuldade de olhar no olho, Isso. tá? Tem dificuldade de socializar. A criança tem dificuldade de desenvolver a fala. Tem a questão da sequência também ou não? De focar, De de focar. prestar atenção, tá? Em outras coisas que não seja o celular, entendeu? Eu tenho amigas, assim, fonos que estão trabalhando um absurdo. Por quê? Porque estão vindo crianças que não estão desenvolvendo a fala, que não estão conseguindo ter foco, entendeu? Crianças com TDAH. Hoje tem crianças que antigamente não tinha, entendeu? Consequência do quê? Sim, consequência das telas, gente. Ou seja, da Consequência quantidade, do da volume que deixa quantidade. disponível. Né? Exatamente. O que é isso aí? É um uso indiscriminado de telas. Sim. Entendeu? Qualquer tela. iPad, celular, o que você quiser. Certo. Entendeu? Ô, Cris, agora, só dando um tempinho nesse Sim. assunto de telas, eu quero agora voltar no passado. Vamos trabalhar o raciocínio lá pro passado, Tudo então, bem, vamos viu, lá, gente? vamos Porque lá. tem um episódio, até comentei aqui da mamadeira, chupeta, né? Mas sabe a Maísa, do Sim. SBT? Oh, meu Deus, cresceu aí. Hoje tá uma moça linda, maravilhosa, né? Linda, sim. Mas ela deu uma entrevista, né? Se eu não me engano, acho que foi até o programa Conversa com Bial, se eu não me engano, né? Enfim. Eu E vi contou que a Super Nanny ajudou ela a largar a mamadeira, mas que ela chegou a pegar um certo trauma. Foi isso mesmo que aconteceu? Então, Me eu explica vi essa essas história. entrevistas aí. Ela tem. Então, ela falou assim: eu fui
Assim, os pais dela me procuraram uma vez, eu fui lá conversar com eles e tudo, e ela estava com o negócio da mamadeira, que ela não largava. E aí eu fui conversando com ela, conversei com os pais, a necessidade, já não tinha mais idade para mamadeira, né? Quantos anos você lembra na época? Sim, eu acho que ela estava com uns 4 anos, 4 ou 5 anos, mais ou menos. E então, é a tal coisa do vício, entendeu? Porque mamadeira tem uma função durante um tempo, como a chupeta tem uma função, não é assim, é função. Só que quando passa do momento, isso se torna um vício, porque é a coisa da sucção, a negócio do prazer, é exatamente a mesma coisa, claro, não com essa seriedade, mas é também essa coisa. Aí eu fui lá e tudo, e aí eu tirei a mamadeira dela, tá? Tudo bem, eu fui embora. Só que agora, de adulta, ela foi dar entrevista e ela falou desse negócio. Marcou ela, então, hein? Claro, marcou. Aí ela falou isso, que ela tinha ficado traumatizada e que ela tinha feito isso para me agradar, que quando eu fui embora, aí ela pegou a mamadeira de novo. Essa é muito boa. Então, e a Maísa é uma fofura, hoje né? são amigas, normal, sim, sem trauma nenhum, então, hoje já né? não usa mamadeira. Não, já faz bastante tempo, né? Essa questão de mamadeira e chupeta, você comentou da mamadeira há muito tempo, né? Enfim, é uma questão que dá prazer. E a amamentação também, porque às vezes tem mulheres que... até tem umas que usam uma palavra específica, fala que é o peito chupeta, né? A criança já não tem mais nada, por exemplo, mas mesmo assim continua, né? Como é que fica nessa questão da amamentação? O que você está falando, quer dizer, um amamentar tem uma função, não tem um determinado tempo. Acontece que isso foi uma coisa assim que foi até muito comentada, foi procurada com médicos, eu falei com muita gente também para me dar uma orientação. O que acontece? Inclusive aqui no Brasil, tá? E os países assim um pouco mais pobres e tudo. O Brasil é um país enorme, tá? Que tem diferentes áreas com diferentes realidades, níveis culturais, financeiros, econômicos, tudo mais. Então, o que acontece? Tem uma população em geral, eu não estou fazendo discriminação nenhuma, é uma realidade. Então, tem gente em que tem poucos recursos, de repente, para comprar leite, para dar outra alimentação. À medida que a criança vai crescendo, ela vai experimentando comidas, ela vai experimentando gosto. Enfim, tem gente que não tem isso aí. Então, o que acontece? O dar de mamar, isso supre as necessidades de uma criança. Alimentação, alimentação, ela protege a criança contra doenças, até ela ser vacinada, tudo, enfim. Então, qual é a orientação para esses lugares? Tá? Você amamentar essa criança até uns 2 anos, 3 anos, sem problema. Por quê? Porque na medida que a mãe tem leite, esse leite, ele vem com nutrientes da mãe. E vai fazer bem também até para a saúde imunológica dela, exatamente, né? A gente está falando de uma coisa de saúde. Tá? Fora o contato, sabe? Aquela coisa do você segurar, o vínculo, tudo isso. Então, é isso aí. Tá? Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ele aconselha, estou falando assim a nível mundial, que até uns 2 anos você pode dar, né? Porque é o tempo, como eu te falei, é o tempo do desenvolvimento neurológico, então é o tempo de muito desenvolvimento. Hoje os pediatras assim, estão chamando os 1000 primeiros anos, que são primeiros anos que vão condicionar o resto da vida do ser humano, entendeu? Então, é importante. Então, só que a gente tem visto que não é só até os 2 anos, que é até os 3, até os 4, entendeu? Tem crianças que tem mães que têm falado que a criança mamou até os 5, 6 anos. Sim. Quer dizer, não mama mais, porque a mulher não produz mais, não tem mais o leite, Só que é mais, assim, a coisa do prazer. Tanto para o bebê, como para a mãe. Para a mãe também. Porque o fato de amamentar é prazeroso, entendeu? É gostoso você ver teu filho assim, nos teus braços, tem um olhar, tem muita coisa acontecendo nesse momento. Entendeu? Porque a hora que quebra o vínculo também, assim, é uma separação, digamos assim. É como se fosse já, agora você é independente, né? Agora você não precisa, digamos assim, tanto de mim, né? Exatamente. Só que isso é um processo de amadurecimento da criança e da mãe. Para você ter uma ideia, você está falando, estou lembrando. O primeiro programa do Super Nanny, não sei se você lembra, o primeiro programa. O caso foi esse. Era um casal que tinha 2 filhos adolescentes, 16, 17, uma coisa assim, e uma menina de 4 anos. Olha a diferença. Exatamente. Essa menina tinha com 4 anos ela mamava.
Ela mamava indiscriminado, manhã, tarde, noite. Quando a menina queria, a mãe dava, tá? Então, esse era o caso, principalmente. Aí eu cheguei lá, eu vi tudo, né? Aí eu fui trabalhar com quem? Com a mãe. Aí eu fui falar para ela, entendeu? Exatamente isso que você falou, entendeu? Falei, olha, ela cresceu, ela tem 4 anos. Aí eu fui falando com ela, ela começou a chorar tudo e ela acabou reconhecendo. Por quê? Os 2 filhos mais velhos já eram adolescentes, eram independentes. E tinha se passado muito tempo já deles, então né? ela, qual é o sentimento dela? Que se a menina parasse de mamar, ela ia perder a menina também, entendeu? Então, qual foi o trabalho? Foi com a mãe. Porque a mãe não queria soltar essa criança. Eu fiz todo um trabalho com ela, com o pai também e tudo. A menina soltou rápido, entendeu? Porque era o que estava prendendo ela. O medo da mãe de prender, o emocional da mãe. Porque enquanto eu separei, eu fiz, o pai interveio, tudo aí, os irmãos também, tudo. A menina soltou sem nenhum problema. Soltou sem dar problema nenhum, sem né? Dor de cabeça. Então, às vezes você cria um mundo, assim, Exato. fala, ai, nossa, mas se eu quebrar agora vai ser pior ainda. Mas não é, mas sim, não. É problema para a mãe. Sim, é para a mãe, não é para a criança, que a criança não sabe, né? Não, entendeu? Entendi. Então, esse vínculo que precisa ser soltado, quer dizer, você não perde nada, você está simplesmente liberando o teu filho para ser autônomo, entendeu? Para ele se alimentar de outro jeito. Então, enfim, o trabalho foi com a mãe. Então, esses casos que a gente está falando, a gente precisa trabalhar com a mãe. Porque a mãe precisa soltar, entender que essa criança cresceu, que ela não perdeu nada. Por isso que eu te falei, o negócio do vínculo mãe com filho é uma coisa muito delicada, especial, né? E delicada, entendeu? Porque, você sabe, ele está dependendo de você. Sim. Está dependendo. É verdade. Se você não alimenta, ele vai chorar. Vai chorar, né? entendeu? E vai sentir falta. Então, tudo isso é emocional, entendeu? Então, esses casos que você falou, então, é uma coisa que a mãe precisa entender e soltar essa criança. Porque quando a criança amadurece emocionalmente, porque fisicamente ela vai amadurecer. Sim, fisicamente ela amadurece, sim. O problema é a imaturidade emocional. Entendeu? Tá certo. Então, você tem que trabalhar com essa criança para fazer essa criança amadurecer. Emocionalmente. Partindo de quem? De você. Muito bom, gente. Ó, mais um recado aí da Cris Poli, né? Pra gente pensar em casa, amadurecer a ideia também pra quem tá passando por um momento desse, né? Exatamente. Agora, Cris, durante o Super Nanny, você... foi nessa época que você começou a escrever livros ou não? Me corrija se eu estiver errado. Sim, foi bem no começo. Foi bem no começo? Que sim. partiu essa vontade de escrever, de compartilhar mesmo? Então, a solicitação veio de uma editora. Eles me convocaram para isso, me chamaram para isso. Mas, na verdade, eu entendi que era uma coisa muito boa, né? Porque você passa a ter em papel, né? Uma coisa que de repente você ouve na televisão e você pode esquecer. Então, perde, né? Eu tenho o retorno de pais, né? Que os meus livros, porque na verdade o que eu quis fazer nos meus livros sempre? Fazer uma coisa prática, entendeu? Por quê? Porque eu estava vendo, quando eu falava com as famílias, que teoria hoje você tem muito, hoje você encontra o que você quiser, aperta um botãozinho e você é ali, tá? Agora, o que os pais querem, as mães querem? Bom, o que eu faço? Entendeu? O que eu faço? Então, isso significa prático. Não adianta eu vir com teoria. Eu falei, tudo bem, você está ótimo. Meu filho está assim, o que eu faço? Que é uma fórmula só, né? É uma Faz fórmula. isso, Eu sempre falo, vocês querem fórmula de bolo? Não tem formulinha de bolo. Você começa com aquele remedinho, paciência. Exatamente. Então, o que eu fiz? Qual é a minha linguagem nos livros? É uma coisa prática, que uma pessoa possa entender e colocar em prática. Boa. Entendeu? Então, eu entendi que era bom isso aí. As pessoas estavam começando a me dar esse retorno. Olha, foi bom. Meio que um livro de cabeceira, sabe? Assim, legal. Inclusive, tem um dos livros que foram assim, se chama 500 dicas para educar sem enlouquecer. Olha só, tá? 500 dicas. E foram 500 perguntas feitas por pais.
Olha, que legal. que eu respondi e que estão lá nesse livro. Então, Ótimo. são coisas assim práticas, entendeu? E vai desde bebê até adolescência. O livro está dividido em faixas etárias também. E eu tenho tido esse retorno está como livro de cabeceira, entendeu? Porque meu filho está hoje com 4 anos, tudo bem, vamos ver o que fala aí. Não, mas daqui a pouco vai estar com 8. Bom, tudo bem, já é diferente. Como que eu faço? Vai entendeu? começar daqui a pouco uma adolescência, né? Entendeu? Então, os livros, as pessoas falam, são fáceis de ler, entendeu? Legal, Cris. Entendeu? E é a coisa prática. Ótimo. Entendeu? E é legal que não é, a gente está trabalhando muito a infância, né? Mas também vai para adolescência, né? Tem Vai que até a lembrar disso, adolescência, né? isso, Ótimo. até a adolescência. Tem alguma idade, assim, pegando infância e adolescência, que é aquela idade, assim, que você fala assim, pais, agora é uma fase difícil. Tem, assim, um ano-chave? Tem uma idade que os próprios psicólogos chamam de adolescência da infância. Adolescência de infância? Que são os 4 anos. Começa assim, perto dos 4, vai até uns 5 e pouco, depois dá uma melhorada. Você acha que chegou nos 3 e fala, agora vai melhorar? Não. Não, aí piora o negócio. Por quê? Um beijo pra minha cunhada. Tá entrando os 4. Você sabe que a maioria, eu fiz um levantamento assim, a maioria das famílias procurando super nannies criança com 4 anos. Com 4 anos. Por quê? Porque é uma fase, passaram os 2 anos primeiro, a criança já se torna mais independente, já se comunica, vai para a escola e tudo mais. Então, ela começa a entender a sua individualidade, que ela pode expressar os sentimentos, e aí ela começa a querer impor a sua vontade. Então, ela se torna bem rebelde, ela não quer obedecer. Entendeu? Por isso que está chamada adolescência da infância, porque é característica do adolescente, quando ele entra na adolescência, né? Agora está entrando cada vez mais cedo, mas lá na fase dos 13 anos, por aí, que a criança já se sente adulta. Sabe? Quer dizer... Ai, não, curta! Ai, que saudade dos 13 anos, né? Entendeu? Então, ela, bom, já não sou mais criança, entendeu? Então, inclusive pelo corpo, às vezes a roupa de criança não serve, a de adulto também não serve, porque não é nenhuma coisa e a outra. Então, tem essa ideia de conflito, né, que é natural, que passa, que você passou, que eu também passei, todo mundo passou, e a gente esquece. E a gente esquece. Não e agora, quando chega nessa idade, quer voltar. Exatamente. Né? Então, como tem essa caracterizada por rebeldia, isso aí normal, então isso está acontecendo também com os 4 anos. Legal. Entendeu? Então, essa é uma idade que a gente tem que prestar atenção. Mas tem uma boa notícia, passa, viu? Passa. Chega nos 5 e pouco. E aí, mais pra frente, pode até sentir umas saudades também, Sim, né, pros pais. Claro. Com certeza. Legal. Ô, Cris Poli, olha, o nosso papo foi excelente, mas eu quero que você dê uma dica aí pro papai, pra mamãe que tá nos assistindo, né? Enfim, até mesmo com a família, né? Se bobear, tá ali junto, né? Com o filhinho, com a filhinha. Enfim, uma dica pra eles hoje. Por exemplo, eles pedem ajuda pra Super Nanny. Mas e aí? Eles ouvem mesmo? Né? Porque às vezes você vem e fala, mas esse não é o meu jeito. Ou então, qual que é uma dica pra eles? Bom, dicas tem várias, né? Com respeito a isso que você está falando, é o seguinte, eu acho que o importante não é somente você ouvir, mas é ouvir e você colocar em prática, entendeu? Eu sei que não é fácil, ninguém está falando que mas precisa colocar em prática, precisa fazer esse esforço, precisa tomar as decisões, né, para acontecer alguma mudança. O que eu posso falar nesse sentido também? E eu sei por experiência do Super Nanny. Os pais chamam a Super Nanny porque tem um problema com as crianças. E eles querem que eu resolva o problema das crianças. Só que para eu resolver o problema da criança, eu tenho que mexer com os pais primeiro. Entendeu? E eles acham que são intactos. Exatamente. E muitos pais ficaram bravos comigo, entendeu? Por quê? Porque se você assistiu alguma vez o programa começa focando nos pais, para depois trabalhar com as crianças. Porque a criança é reflexo do comportamento dos pais, entendeu? Eu sei que o dia a dia está complicado, eu sei que todo mundo trabalha muito, está com um monte de problema, tudo isso eu sei, entendeu? Só que nós somos referenciais para nossos filhos, nós somos o exemplo, eles olham para nós e eles vão acabar reproduzindo aquilo que eles veem.
Eles são observadores silenciosos de tudo que a gente faz. A anteninha tá ligada, a anteninha né? ligada 24 horas. Você já Muito percebeu? bem. Uma criança que tá brincando, você acha que tá distraído, você Nada. tá conversando aqui, na hora ele responde. Nossa! Ele tá prestando atenção. Olha, com Entendeu? sobrinhas lá em casa, eu vou te contar. Vou ter que Então. segurar aqui às vezes, né? Muito. Uhum. Porque aquilo que eles ouvem, É. eles vão repetir. Verdade. E isso eu tenho mil exemplos, né? Chego numa casa, meu filho fala palavrão. Legal, vamos observar. Só que o pai fala palavrão. E o pai, você fala com o pai e fala, mas é porque estava nervoso, é porque meu chefe... A desculpa que você pode dar para essa criança não tem desculpa. É verdade. Ele ouviu e reproduziu. É. Entendeu? Então, o que eu posso falar para vocês? Que dica eu posso falar para vocês? Que o HD deles não tem limite. Não. E Cabe tudo. eles são muito rápidos, gente. Muito rápidos. Muito rápido. A gente, é um desafio para nós. Não, imagina para mim, para vocês, pais, estou falando. Para ser mais rápido do que eles. Tá? Boa. Porque eles pensam muito rápido. Muito Eles bem. são muito estimulados. Tá? E por mais jovem que você seja, por mais rápido que você seja, eles são mais. Entendeu? Então, é um desafio. Agora, o que eu posso dizer? Uma coisa, olha, organize sua vida para você ter tempo com seu filho. Tempo para brincar, tempo para assistir um filme juntos e comentar o filme. Tempo para passear com seus filhos. Tempo para dar um abraço para seu filho. Tempo para dizer eu te amo. Tempo para você dizer você é importante para mim. Tempo para elogiar seu filho, porque com certeza esse filho que você deve estar pensando, você não sabe a pestinha que eu tenho em casa. Essa criança tem muita coisa boa que precisa do seu elogio, do seu abraço, do seu carinho, do seu beijo. Faça isso e você vai ver o retorno que você tem dele. Tá? Gente, melhor forma de encerrar, mas já tô querendo de volta, viu, Cris Bolle? Vai ter que retornar aqui pro Mulher Entende Mulher, hein? tudo bem. Obrigada, viu, Cris, mais Tudo uma vez bem. pela participação. Imagina, é um prazer, Pela né? aula também, né? Nossa, que bom. Nossa eterna super nene, hein? Um beijo, viu, Cris? Obrigada, Sucesso pra beijo. você Obrigada aí. por todo o carinho, tá? E eu estou disponível para falar de uma coisa que eu sou apaixonada, né? Que é educação de filhos, tá? Muito bem. Obrigada. Gente, o podcast Mulher Entende Mulher fica por aqui, mas já tô com saudades, mas calma, porque semana que vem tem mais. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Ai, muito bom.